desta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé. Poderoso Deus! Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém! Aleluia. Sem mais delongas aí, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 19. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Louva o Senhor pela vida dos irmãos. Amém? Amém. Hoje é um culto que foi muito gostoso no início. E eu tenho orado por isso pela igreja. E é bom ver que está surtindo efeito. A gente vê os irmãos se empenhando mesmo pelo reino do Senhor e cumprindo aquilo que Deus ordenou, não é verdade? E é isso que nos faz felizes, irmãos, como servos de Deus, amém? Amém. Ver que os irmãos estão crescendo mesmo na fé. Como o Mauro, né? O Mauro, o diácono aí que realmente faz o papel de diácono, tem outros que fazem mesmo papel de presbítero, de pastor, e é isso que nos mantém felizes, amém? E isso é importante, meus irmãos, porque nós estamos aqui, da mesma forma que o Senhor foi com o Zaqueu naquele momento ali, nós também somos canais para os nossos irmãos. Muitas das vezes tem irmão aí que passou um dia difícil, no trabalho, na rua, em casa, mas o refrigério dele é a palavra do Senhor, é a presença do Senhor, é estar em comunhão com os irmãos. Não é verdade? A palavra do Senhor diz o quê? Que quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Isso é bom, é agradável, é gostoso. Amém? Amém. Vamos ler então o versículo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, meus irmãos? Amém. Sabe, meus irmãos, é interessante isso. Presta bem atenção, eu vou ler novamente aqui. O versículo 1, 2 e o 3. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. O que Zaqueu queria, meu irmão? Ver o Senhor Jesus. Sabe, meus irmãos, nós como seres humanos temos muitos interesses em nossas vidas. Temos objetivos, metas a cumprir. Nós temos planejamentos que nós fazemos para nós mesmos, para que a gente venha alcançar esses planejamentos. É ou não é verdade? Amém? Amém. Nós temos.
nós temos sonhos. Mas o interessante é que Zaqueu ele também tinha isso, ele também tinha sonhos, tinha metas, ele também tinha os interesses dele, mas ele desfez dos interesses dele, ele deixou de lado os sonhos dele, ele deixou de lado as riquezas dele, ele deixou de lado, meu irmão, aquilo que agradava o coração dele, para conhecer um homem, para conhecer um Deus, para conhecer uma salvação, meu irmão. Ele deixou de lado. E o convite que eu venho fazer para você, meu irmão, é que você venha deixar os seus interesses de lado nessa noite para conhecer um Deus que vai salvar a sua casa, para conhecer um Deus que vai salvar a sua família, para conhecer um Deus que até mesmo vai salvar os seus sonhos e colocar você no caminho certo que você tem que seguir. Aleluia. Eu te chamo nessa noite, meu irmão, para conhecer esse Deus. E não importa a dificuldade desse caminho, eu te convido a conhecer esse Deus nessa noite. Meus irmãos, tudo na vida, a gente tem que investir uma parte de nós. Não é verdade? Eu e a minha esposa, a gente busca cada vez mais essa questão, por exemplo, do investimento do dinheiro. A gente quer investir. É um exemplo, irmãos. Mas para investir no banco lá, eu tenho que doar uma parte de mim todos os meses, lá no quartel, lá no exército lá, para me receber meu dinheiro, para me investir parte de mim nessa conta. E com o Senhor não é diferente, meus irmãos. A gente tem que investir o nosso tempo com Deus. A gente tem que investir, meu irmão, tudo aquilo que nós temos, até mesmo os nossos sentimentos e emoções, nós temos que investir em Deus. É investimento. E é um investimento, meu irmão, que você não perde, pois Ele é um Deus que não perde. É um investimento, meu irmão, que não morre, não precisa de seguro, pois Deus, meu irmão, Ele não morre. Esse investimento, meu irmão, é um investimento que não precisa de seguro algum. Não precisa de seguradora, não precisa de pessoas para te dar esse seguro. Ele mesmo te assegura que você vai ser salvo, que a sua casa vai ser salva. Ele mesmo é um Deus de eternidade, te assegura da eternidade. Deus, Ele não precisa de um advogado. Deus, Ele também não precisa de ninguém para poder interceder por Ele, a favor dEle. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis que não se calam. Sabe, meu irmão? E é difícil. Nós temos que investir. Zaqueu, ele investiu para subir naquela figueira brava. Ele investiu para deixar as coisas de lado e conhecer o Senhor. Ele investiu. Ele deixou as coisas dele de lado, até mesmo as tarefas dele do dia a dia que ele tinha. Pode ser que ele deixou alguma tarefa de lado e falou, não, eu não vou fazer isso aqui porque eu quero conhecer este Deus, esse homem. Sabe, meu irmão, sabe o que nós estamos precisando? Começar a deixar um pouquinho do nosso sono de lado e começar a interceder nas madrugadas. A gente está precisando, meu irmão, começar a deixar um pouquinho, meu irmão, dos nossos interesses de lado e começar a viver os interesses da oração, do jejum, do amor, do evangelho. A gente está precisando deixar um pouquinho, meu irmão, do nosso ódio de lado e viver o amor da palavra e do evangelho de Cristo Jesus. É disso que nós precisamos. Nós precisamos deixar os nossos interesses, a nossa carne de lado. A palavra do Senhor diz assim, que a vida pela carne, ela traz uma mente carnal, mas a vida pelo Espírito, uma mentalidade espiritual. E a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação, a vida pelo Espírito é vida. Lá em Romanos 8, 5, Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6, meu irmão, diz isso. E sabe o que a gente aprende com isso? Quanto mais a gente vive uma vida em que a gente busca os nossos próprios interesses, as baladinhas, saciar a carne,
aí a gente está tendo uma mente carnal. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente está dentro da igreja, mas a mente ela está tão tentada, a gente está sendo tão tentado, mas não é uma outra resposta a não ser essa, uma vida pela carne. Pode ser que a gente se sinta tão tentado assim, porque a gente está levando uma vida carnal. E se a gente levar uma vida espiritual? Diferente. Mas a gente tem que sacrificar, meu irmão. A gente tem que colocar os nossos interesses de lado e sacrificar pelo amor do Evangelho. É olhar para tudo que você tem e colocar a preço de nada, mas olhar para um Deus que quer te salvar e dizer que Ele é seu tudo. É olhar, meu irmão, para o seu carro e para a sua moto e colocar e reduzir a nada, mas olhar para um Deus que te deu o carro, a moto, a casa, a esposa, a família, tudo que você tem, olhar para Ele e falar: Deus, eu valorizo o Senhor. O Senhor está em prioridade. O Senhor está em primeiro. Porque antes de todas essas coisas, o Senhor já existia. O Senhor já era Deus. Antes de todas essas coisas, o Senhor já me deu fôlego. Antes de eu conquistar todas essas coisas, o Senhor já me deu forças. Sabe, meu irmão, a gente precisa olhar para o Senhor e buscar, correr atrás do Senhor e querer conhecer esse Deus, não pelo que a gente pode receber, não pelas promessas, não pelas recompensas, mas por quem esse Deus é de verdade. Entender o valor do Evangelho. A palavra do Senhor diz que o Evangelho, ele é poder de salvação para todo aquele que crê. Glória a Deus. É o poder de Deus, esse Evangelho. Mas, meu irmão, será que a gente está disposto a sacrificar tudo mesmo por esse Evangelho? E é tão sério isso, que a palavra de Deus diz assim que se nós não deixarmos a nossa casa, não deixarmos nossos irmãos, pais, mães, mulheres e campos, nós não podemos ser discípulos do Senhor. Glória a Deus. Fala que se nós não negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo, nós não podemos ser discípulos do Senhor, meu irmão. E negar a nós mesmos não é fácil. Mas sabe, meu irmão, eu prefiro viver do difícil com Deus do que no fácil sem poder de salvação que é o Evangelho. Sabe, meu irmão, mas Deus, Ele não olha para você e deixa você desamparado. A palavra do Senhor também diz assim, que Deus, ele não deixa o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Nós negamos tudo por Deus. Nós negamos tudo pelo Evangelho de Cristo. Nós negamos tudo pelo Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor também não nos deixa desamparados. Naquele momento ali, em que Zaqueu decide negar a si mesmo, as próprias vontades, para conhecer Jesus, Jesus olha para ele, o Senhor Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu esteja com você na sua casa. Sabe o que é isso, meu irmão? Deus, ele tem pressa. O Senhor, ele tem pressa para chegar na sua casa. O Senhor, ele tem pressa para chegar na sua vida. O Senhor tem pressa, meu irmão, para desfazer as obras do pecado por você. O Senhor, ele tem pressa, meu irmão, para cumprir os sonhos na sua vida. O Senhor, ele tem pressa, meu irmão, para te salvar. Deus, ele tem pressa. Ele chama você rapidamente porque ele tem pressa. Deus está com pressa de salvar a sua vida.
Deus está com pressa de libertar você do pecado. Deus está com pressa. Aleluia. Deus, ele tem pressa, meu irmão. Zaqueu desce depressa. Zaqueu entende o calor do momento. Ele entende a necessidade que ele tem de ser salvo. Ele entende a necessidade que ele tem de ser perdoado por Deus. Ele entende a necessidade que a casa dele tem de ser perdoada por Deus. Ele entende a necessidade que a casa dele tem de ter uma presença de um Deus. E de um Deus vivo e verdadeiro. Zaqueu desce. E quando ele desce, o Senhor chega. E aí, quando o Senhor chega, começam as acusações. Não é verdade, meu irmão? Começam as acusações. Olha só. Versículo 5. Perdão. Versículo 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Eles se hospedam na casa de um pecador. O povo acusa. Os homens acusam. Deus, ele quer perdoar, mas os homens, eles acusam. Mas sabe, meu irmão, a verdade é que aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus, e para aqueles que estão em Cristo Jesus e não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito, não há mais condenação, não. Para aqueles que aceitam Cristo Jesus em sua casa e decidem negar a si mesmo, não há condenação. Eita, glória. Parece que tem pedra de gelo aqui na garganta, cara. Então, meus irmãos, aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Mas em um ato de carinho com Deus, ele decide mais uma vez negar até mesmo o que ele tinha para ser perdoado por Deus. Aleluia. O Senhor responde para ele: hoje houve salvação nessa casa. Meu irmão, o resultado de você negar a você mesmo, o resultado, meu irmão, de você deixar as suas próprias vontades de lado para viver os frutos do Espírito, para viver a vida do Espírito, para viver o Evangelho de Cristo, é salvação. É salvação. Não há outro resultado a não ser esse. É salvação. E nessa noite, meu irmão, o Senhor te chama mais uma vez. E mais uma vez, eu te convido, vem conhecer um Deus que salva. E sabe do que Ele quer salvar você nessa noite, meu irmão? Quem tiver com a Bíblia aí, abre, por favor. Em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 9 e o 10. Amém? Todos abriram? Então vou ler. 9 e 10. Versículo 9. Vou ler o 8. 8, 9 e 10. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões,
nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Deus, Ele quer libertar você disso. Deus. Amém? Amém? Se o irmão estiver preso em algum dessas questões aí, o Senhor quer libertar você disso. Amém? Amém? Aleluia. Agora vamos lá em 1 Timóteo. Capítulo 1. Perdão, capítulo 2. Perdão, irmãos, é o 15, tá? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Olha só o que Paulo diz. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. O Senhor, Ele veio ao mundo, meu irmão. Ele quer salvar você do seu pecado. Ele quer salvar você da sua vida perversa. Mas o Senhor também quer salvar você, talvez de uma dívida. O Senhor quer salvar o seu casamento de um término, de um fim. O Senhor quer salvar a sua vida, meu irmão. Mas para isso, nós temos que dar a entrada para o Senhor. Nós temos que dar espaço para o Senhor. Nós temos que conhecer o Senhor. E conhecer o Senhor não pelas recompensas. Conhecer o Senhor não pelos nossos interesses, mas conhecer o Senhor por quem Ele é, pelo Deus vivo que Ele é. Aleluia, Deus. E é necessário, meus irmãos, nós entendermos isso, caminharmos nisso. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos descer. Acha para mim um hino aí, meu irmão, fazer favor. Trouxe a rua. Ô, glória a Deus! Aí, vou passar agora, mas tá na vez. Então, meus irmãos, a gente tem que entender isso e começar a viver isso. Esse sacrifício diário, nós temos que entender, é do Tom Carter. Nós temos que entender quem o Senhor é e conhecer a Deus por quem Ele é. E não pelos nossos próprios interesses, não por causa de casa, ou de família, ou de qualquer outra coisa. Nós temos que conhecer a Deus por quem Ele é. E é tão interessante isso, que o Senhor diz, diz lá em Mateus 6,33, que a gente deve buscar primeiramente o reino dos céus. E as outras coisas serão acrescentadas. Mas o interessante é que se a gente ler um pouquinho antes e entender todo o contexto, fala que a gente não precisa se preocupar com nada. Fala que a gente não precisa se preocupar com nada, meu irmão. Se você ler aí em Lucas capítulo 12, 31, também diz, o mesmo versículo diz, que a gente que a gente deve buscar primeiramente o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Mas se a gente ler um pouquinho antes, a gente vê que Deus alimenta até os passarinhos do céu e veste a erva do campo, enquanto a gente precisa se preocupar. Mas sabe, meu irmão, a gente não pode buscar o Senhor por causa dessas coisas. A gente tem que buscar o reino de Deus, o evangelho de Cristo, e as outras coisas serão acrescentadas. Deus vai te dar condições, Deus vai te dar os meios. Mas enquanto Deus está dando você, entregando você os meios, você entrega a sua vida em adoração a Ele. Enquanto o Senhor está entregando você os meios de ser feliz na terra, você entrega os meios de adoração ao Senhor, da oração, do jejum, da leitura da palavra, dos louvores, pois só Ele é digno, meu irmão. E sabe, meu irmão, o que o cristão, ele realmente tem que entender, o que nós temos que entender hoje em dia, é que nós temos que investir tempo com o Senhor.
Porque se a gente investe tempo com o Senhor, nós não temos tempo para outras coisas que são vãs, que não valem a pena. Se a gente investe tempo na oração, consequentemente a gente não está investindo tempo no pecado. Se a gente tira um tempo com Deus para orar, um tempo com Deus para ler a palavra, um tempo com Deus para jejuar, meu irmão, não sobra espaço de tempo para pecar. Não sobra. Não sobra espaço de tempo para pecar. Então, meu irmão, a gente tem que viver esse evangelho. Esses tempos atrás eu coloquei um tema aí no grupo de louvor. E lá fala assim que se nós que estamos em Cristo, né, aqueles que estão em Cristo, eles não pecam. Lá em 1 João mesmo, que diz isso aí. Aqueles que estão em Cristo, eles não pecam. Mas aquele que peca é de quem? É do diabo. É possível viver uma vida sem pecado? Não é possível. É viver em Cristo. Tem possibilidade. Senão não falava isso lá em 1 João lá mesmo. Então, meu irmão, a gente tem que tirar tempo de qualidade com o Senhor. Ter tempo para o Senhor. E assim a gente não vai ter tempo para o pecado. Amém? Amém. Colocar o louvor, por favor. Eu sinto que esta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé.